Bom dia! Bom dia, acorda, levanta dessa cama, tá na hora, feriado já passou. Hoje ainda é sexta-feira, ei. Acorda que Jesus quer começar o dia falando com você. Hoje eu tenho uma mensagem especial para o teu coração, diretamente do coração de Deus, porque hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2016. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Esther, capítulo 7, versículo 1 em diante diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez a rainha Esther no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do meu reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se eu acho graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como petição, e o meu povo é o meu desejo. Porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a assim fazer? Disse Esther: O homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava a rainha. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arboná, um dos camareiros que servia diante do rei: Eis que também a forca de 50 cômodos de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha que história mais linda. Nós vimos tempos onde os judeus eram governados por reis. E aqui havia um rei chamado Assuero. Todos o conheciam pela sua força e bravura e porque ele tinha pulso forte. Assuero tinha uma rainha chamada Vasti. Mas Vasti era birrenta. E um certo dia, o rei Assuero manda chamar a rainha Vasti para um banquete, porque ele queria apresentá-la. Vasti se nega a ir ao banquete do rei, sendo assim então expulsa de dentro do palácio. O rei e seus conselheiros resolvem trazer meninas virgens, bonitas ao palácio, para que o rei pudesse esposá-las e assim uma delas pudesse ser colocada no lugar da rainha Vasti. Então é trazida ao reinado uma menina chamada Hadassa. Hadassa era uma menina meiga, tranquila. Seus pais haviam morrido e ela era criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela foi levada ao palácio. No dia que ela ia se encontrar com o rei, todas as outras damas escolheram ouro e prata para colocar sobre si. Esther, por sua vez, preferiu a simplicidade.
E na simplicidade ela conquista o coração de Assuero. Em tudo, Deus tem um plano. Mas para que os planos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas, nós precisamos ter a essência de Deus em nós. Esther preferiu a simplicidade porque ela tinha conhecimento de que ela tinha um Deus que trabalhava pela sua vida. Esther preferiu apenas uma rosa para se apresentar perante o rei Assuero, a qual o rei pede-a em casamento. Hadassah agora é Esther, a rainha do povo judeu. Mas, como em toda a história sempre tem um cabra mau, havia Amã. Amã era um daqueles que ficavam sempre por perto do rei, procurando uma oportunidade para tragar, para derrubar ou para trair alguém. Amã cria uma trama contra o rei. A trama é descoberta por quem? Mardoqueu, o tio de Esther. Mardoqueu, então, é levado seu nome ao rei como aquele que livrou o rei de morte. E o seu nome fica escrito no livro das crônicas, a qual o rei, vez por outra, gostava de ouvir a leitura desse livro. Certo dia, Amã fica tão enfurecido com Mardoqueu e ele resolve matar Mardoqueu. Ele cria um edito ou uma lei e ele, como tinha a confiança do rei, o rei dá o seu anel para que Amã selasse aquele decreto. O decreto dizia que todo o povo judeu deveria ser morto, deveria desaparecer da face da terra. Mas Amã nem passava pela sua cabeça que a rainha Esther era exatamente daquele povo que ele perseguia. Escute uma coisa: os inimigos do povo de Deus nunca se saíram bem na história e nunca irão sair. Deus sempre vai dar um jeito de honrar e proteger o seu povo, porque a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Eu trago uma mensagem para você que está sendo perseguido no seu trabalho. Existe alguém no seu trabalho que é como Amã, tem armado a forca para você. Mas o Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque a forca de 50 côvados que Amã preparou para você, é ele que vai cair nela. A rainha Esther, quando vê o seu povo em apuros, ela começa a orar, ela começa a clamar ao Senhor. Como vou fazer, Senhor? Como vai ser? Como eu vou livrar o meu povo? Então a rainha convida ao rei e a Amã para banquetear em sua casa. Amã agora se sente o convidado de honra. Ele é levado à casa da rainha juntamente com o rei para jantar. Para Amã aquilo era uma oportunidade única. Ele não esperava que a trama dele fosse cair por terra. Então a rainha faz o primeiro jantar. No primeiro dia o rei pergunta, qual é a tua petição? E ela disse, eu acho graça perante o Senhor. Volte amanhã, nesse mesmo horário, o Senhor e Amã, e eu farei a minha petição. No segundo dia, Esther declara que a sua petição é a sua própria vida e a vida do seu povo. De imediato o rei não entende, mas depois a ficha do rei cai. Amã fica desesperado, se lança aos pés da rainha Esther e vai pedir misericórdia. Deus manda dizer para você nessa manhã, os teus inimigos virão aos teus pés. E eles vão te pedir que você ore a Deus em favor deles. Mas o Senhor não vai permitir que você ore, porque Deus retribui a cada um segundo os seus atos. A Bíblia diz que o rei fica tão furioso com aquela notícia que ele vai para o jardim do palácio. Enquanto isso, Amã se lança aos pés da rainha Esther e clama por misericórdia. O rei volta do palácio, do jardim do palácio e entra na sala da rainha. Amã estava sobre os pés dela. O rei fica furioso. E então, um daqueles que trabalhavam com a rainha Esther e que serviam continuamente o rei, chamado Arboná, um dos camareiros, diz assim, rei, meu senhor, tem uma forca de 50 côvados de altura que Amã preparou para matar
Mardoqueu. Está exatamente no quintal da sua casa. Então o rei disse: enforquem-no nela. Talvez você não esteja entendendo a mensagem dessa manhã. A forca que prepararam para você vão cair nela. Quem orou te desejando o mal, o Senhor manda dizer, a oração vai cair sobre ele. Quem passou no teu trabalho e amaldiçoou, Deus diz, a maldição não vai cair sobre você. Eu vou transformar a maldição em bênção. Quem orou para você ficar doente é quem vai adoecer. Mas o Senhor diz, eu retribuo cada um segundo as suas atitudes. E os meus servos que andam na minha presença, como Esté e como Mardoqueu, serão sempre honrados por mim. Não se preocupe, se você tem sido perseguido, afrontado, Amã vai ser envergonhado. Amã vai receber do Senhor exatamente o que ele merece. E se você for fiel a Deus, Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Se você crê que o teu Deus é um Deus de justiça e que dá livramento ao seu povo, ergue as tuas duas mãos para cima e declara comigo, meu Redentor vive. O Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu refúgio e Ele trabalha pela minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.